Meus irmãos, eu assumi um compromisso com a mesa administrativa, há algum tempo atrás, de nós estarmos falando sobre dízimos e ofertas. É um assunto que, para nós presbiterianos, é um assunto um pouco difícil. Nós não temos costume de falar em dinheiro, porque ele realmente é um assunto espinhoso, é um assunto não muito agradável para nós falarmos, mas necessário, até porque há muita confusão, meus irmãos, muita confusão. Infelizmente, essa área do dinheiro, ela afeta muito a vida das pessoas, ela escraviza muitos corações, para um lado e para outro, e eu vou lhes explicar daqui a pouquinho por quê. Infelizmente, no Brasil, nós temos muitas igrejas que, na verdade, parecem negócios, né? Não parecem igrejas, elas parecem negócios, em que as pessoas, alguns líderes, não vou dizer todos, mas alguns líderes, têm iludido o povo, enganado as pessoas, e tentado tirar dinheiro das pessoas. E, infelizmente, isso é uma coisa muito comum no nosso Brasil. Não só no Brasil, existem em outros lugares também, mas no Brasil de uma forma mais acentuada. Mas nós precisamos educar a igreja em todos os aspectos, nós não podemos escolher, né, os aspectos que nós podemos educar a igreja, temos que educar a igreja em todas as áreas. E o dízimo é uma área que nós vamos trabalhar nesta noite. Pode apagar aí, César, aqui na frente, para ficar isso. O meu apontador, às vezes, ele não quer funcionar. Agora funciona. Porque se eu não ligar, também ele não funciona, né? Aqui você tem 10 quadradinhos e um quadradinho pintado de amarelo, para dar a ideia de 1/10. Dízimo significa 1/10 de alguma coisa qualquer. A palavra genérica, por enquanto. Há muitas perguntas que você poderia fazer a respeito de dízimo. Uma delas, muito comum, é: o dízimo é obrigatório para os cristãos? O dízimo ainda é uma prática obrigatória aos cristãos? O que é o princípio do dízimo? Ou qual é a forma do dízimo? Como nós devemos dizimar? Nós devemos, por exemplo, alguns perguntam, nós devemos dizimar pelo meu salário bruto ou pelo meu salário líquido? Se eu não tenho salário, como é que eu faço esse dizimar, esse processo? Há muitas perguntas, eu não garanto que com a exposição que vou fazer aqui, vou responder a todas as perguntas, não é o meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é traçar alguns princípios bíblicos a respeito desse assunto, para que não haja nenhum tipo de confusão entre nós. A estrutura da minha pregação hoje vai ser a seguinte: eu vou falar sobre o dízimo no Antigo Testamento, de forma bem rápida, não vou me alongar muito nesse assunto, vou demorar um pouco mais de tempo aqui, dízimo no Novo Testamento e as orientações de Paulo. Depois eu vou falar sobre os princípios para a contribuição. Você vai ver que eu vou deixar de falar em ser uma pessoa dizimista ou uma pessoa que faz ofertas, para uma pessoa que contribui, uma contribuição generosa. E depois eu vou trabalhar sobre as questões de a razão para você ser um contribuinte e a razão para você não ser um contribuinte. Deixa eu lhe explicar uma diferença entre uma pregação expositiva e uma pregação temática. Eu não gosto de pregação temática. Até hoje você só me ouviu pregar expositivamente. O que é pregar expositivamente? É você ter um texto e você saber o que aquele texto lhe ensina. Então, cada texto tem uma mensagem central,
um núcleo, uma mensagem principal. Todo o texto da Bíblia tem uma mensagem principal, e dentro do texto você tem os argumentos que o autor bíblico coloca para sustentar aquela ideia principal do texto. E eu tenho feito isso a minha vida toda, você só me ouviu até hoje pregar expositivamente. Só que quando nós temos um assunto como esse, fica muito difícil você pregar expositivamente. Por quê? Se eu escolher um texto do Antigo Testamento, por exemplo, ou até mesmo do Novo, que fala de dízimo, eu não vou trabalhar todas as nuances do tema que eu quero trabalhar. Então, hoje você vai me ouvir pela primeira vez pregar um sermão temático. Então, o meu tema é dízimo. E por isso eu vou usar vários textos que vão dar sustentação ao meu tema. Eu não gosto desse assunto, dessa forma de expor, não do assunto não, da forma de expor, mas nesse caso é necessário ser assim. Eu não tenho como pegar um texto e esgotar todos o que eu gostaria de falar sobre o assunto. Dízimo no Antigo Testamento. Eu vou lhe apresentar agora a palavra em hebraico. Você pode esquecer essa palavra, eu não quero que você decore nada disso, mas só para você ter a curiosidade que existe essa palavra no hebraico, é ma'aser. Ma'aser. E o que ela significa? Uma parte em 10. Só isso. 1/10 de qualquer coisa. De qualquer coisa. É uma palavra que aparece na Bíblia muitas vezes. Então, o dízimo, ele é um assunto bíblico. O dízimo não foi criado por pastores mal intencionados que querem tirar o dinheiro do povo. Tá? O dízimo é um assunto bíblico. Ele é distorcido, ele é confundido, mas ele ainda continua sendo um assunto bíblico. Eu vou lhes mostrar agora, nós temos no Antigo Testamento 39 versículos, 39 vezes que aparece a palavra dízimo, aquela palavra no hebraico, 39. Eu não lhes vou mostrar todas as vezes que aparece, porque não é esse o meu objetivo, seria uma repetição de versículos. Eu gostaria de mostrar algumas nuances. As 2 primeiras vezes que a palavra dízimo aparece, elas aparecem antes, muito tempo antes, da lei de Moisés ser dada por Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Isso me mostra que a prática do dízimo não era uma prática exclusiva de Israel. Era uma prática que já acontecia em outras religiões, em outras culturas, em outras nações da antiguidade. Esse texto, por exemplo, de Gênesis 14, 20, ele diz o seguinte: o rei sacerdote abençoa Abrão, ainda nem era Abraão, e este, por sua vez, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Você deve se lembrar de quando Abrão, depois de uma guerra, onde ele vence alguns reinos que tinham Ló como seu prisioneiro, seu sobrinho, e Abrão, ele colhe os despojos de guerra. E aí ele encontra uma figura até certo ponto enigmática, que era um rei sacerdote da antiguidade, chamado Melquisedeque, que significa rei de paz, ou rei de Salém. Zedek, o final da palavra Tzedek, é rei, e Melqui é a paz no hebraico. Muito bem. Muito tempo antes do dízimo ser estruturado, ser legalizado por meio das leis de Moisés, muito tempo antes de Moisés nascer, para você ter uma ideia, Moisés, ele quando recebe a lei, é por volta do ano 1440 a.C. 1440 a.C. Aqui nós estamos por volta de ano 2000 a 2500 a.C. Então, muito tempo antes de Moisés. E veja bem,
Abrão deu o dízimo de todo o despojo daquela guerra, de tudo aquilo que ele conquistou, para esse rei sacerdote Melquisedeque, em forma de agradecimento. Isso era uma coisa muito comum nos povos antigos. Num outro momento, já em Gênesis 28, você vai ver o neto de Abrão, Jacó, dando o dízimo também. Ele está fazendo aqui um voto diante de Deus. Inclusive, esse voto, eu não vou expor o texto do voto, mas esse voto aqui é pecaminoso, inclusive, de Jacó. Por quê? Porque Jacó já havia recebido promessas de Deus, que Deus estaria com ele, que Deus o abençoaria, que Deus estaria transferindo a bênção de Abraão e Isaque para Jacó. Então, Deus já havia feito grandes promessas para Jacó. E Jacó faz esse voto como se estivesse fazendo um negócio com Deus. E ele diz assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Por que Jacó está errando aqui? Porque, na verdade, ele não precisaria fazer esse voto, porque já era uma promessa de Deus para ele. Mas, de qualquer forma, antes da lei de Moisés, Jacó está em forma de agradecimento. Se Deus fizer tudo aquilo que Deus já havia prometido, ele vai dar o dízimo, ele vai dar 1/10 de tudo aquilo que ele ganhar, daquilo que ele colher. Lembre-se que a sociedade que nós estamos trabalhando aqui é uma sociedade agropecuária. Então, o dízimo aqui é ou em animais ou em ofertas de grãos, né, de alguma cultura da terra. Agora, o dízimo na lei mosaica, das 39 vezes que aparece no Antigo Testamento, essas duas são antes da lei mosaica, as outras todas vão aparecer em todo o Antigo Testamento, principalmente em Levítico, Números e Deuteronômio. Então, por exemplo, em Levítico 27, estabelece que o dízimo deveria ser retirado a partir da produção agropecuária, que era a base da economia da época. Então, a lei de Deus, a lei agora que Deus dá a Moisés, ou seja, é como se Deus estivesse regulamentando a prática do dízimo para Israel. Olha, vocês vão separar 10% de toda a produção de vocês para sustento da minha casa. Então, da onde vem o dízimo? É dessa lei aqui. Deus estabeleceu o dízimo dessa forma. Se você pegar o texto de Levítico 27, de 30 a 34, você vai ver que funciona dessa forma. Agora, para quem iam os dízimos? Deus também regulamenta isso. Os dízimos vinham de 10% de toda a renda. Então, se o camarada teve uma criação de 10 bois, por exemplo, um boi era para o Senhor. Mas como que eles mandavam esses bois para o Senhor? Ou como que eles mandavam a produção lá de trigo, de cevada, ou de qualquer outra coisa, de óleo, de azeite, de qualquer outra coisa, como que eles separavam e entregavam para o Senhor? Porque o destino do dízimo também era definido. Está aqui em Números 18, de 21 a 32. Deus apresenta o destino dos dízimos a serem entregues. Para quem era? Para a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi? Nós tínhamos 12 tribos em Israel, mas a tribo de Levi, ela não tinha terra, ela não tinha direito à terra. Quando Israel foi dividido em terras. Cada tribo recebeu uma porção de terra, menos a tribo de Levi, porque Deus havia dito o seguinte: é da tribo de Levi que vai vir o sacerdócio aarônico, o sacerdócio de Arão. Só da tribo de Levi, a tribo de Levi tinha a tarefa de administrar o culto religioso, seja no tabernáculo ou no templo, que viria futuramente, por meio de Salomão. Então, veja bem, todos os dízimos eram para sustento da casa do Senhor, para sustento dos levitas e de todo o trabalho religioso, os sacrifícios dos animais,
as estolas do sacerdote, a manutenção das famílias dos levitas, todos os 10% que toda a nação recolhia era para os levitas. Israel teve vários momentos, ela passou por vários momentos, a nação de Israel, inclusive de exílio. Eles foram exilados, eles foram dispersos, eles foram levados cativos para a Babilônia, foi o grande exílio lá em 586 a.C. Depois eles saem da Babilônia, eles retornam para Israel, e mesmo assim, depois do exílio, há ordens de Deus para que eles não deixem de trazer os dízimos à casa do Senhor. A casa do Senhor teria que ser restaurada, os muros de Jerusalém deveriam ser restaurados, a cidade que outrora fora destruída teria que ser restaurada. E o Senhor, em Malaquias 3,10, que foi o texto que o Rogério leu, ou pelo menos uma parte do texto, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, até agora você está vendo o seguinte: no Antigo Testamento, os dízimos serviam para manutenção da casa do Senhor. Começando com a tenda do tabernáculo, lá no deserto, quando eles ainda vagavam pelo deserto. Depois, quando eles entraram em Canaã. Depois, quando eles estavam estabelecidos. Depois, quando eles tinham o templo. Depois, quando eles voltaram do exílio para construir o templo, o dízimo sempre foi uma prática comum. O dízimo só não foi recolhido durante o exílio, porque eles estavam cativos na Babilônia e não tinha templo no exílio para sustentar. A tribo de Levi havia se dispersado no meio dos exilados. Então, ali você não teve o período do dízimo. Isso é Antigo Testamento. Agora, o dízimo no Novo Testamento. Aqui eu preciso lhe alertar mais uma vez, eu já fiz isso algumas vezes, mas talvez alguém aqui não estivesse. Você imagina, quando o Rogério leu até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, até Mateus, você tem cerca de 400 anos, aproximadamente. 400 anos. Período entre Malaquias e Mateus. Quando você, na sua Bíblia, abre o seu Novo Testamento, e você começa a ler Mateus, você já pensa assim: bom, eu já estou adentrando o Novo Testamento. Sim, na sua Bíblia ele está dessa forma, mas o contexto de Mateus, Marcos, Lucas, na verdade é um contexto ainda do Antigo Testamento. O Testamento, ele só se torna Novo Testamento a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: o Novo Testamento no meu sangue. A nova aliança, ela é a partir da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho lhes falado várias vezes sobre a questão da nova criação. Nós estamos vivendo a nova criação que está em andamento, a partir da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você lê Mateus, quando você está lendo ali o próprio Senhor Jesus Cristo sendo batizado, o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele foi circuncidado, conforme as leis de Israel. Muitas práticas que o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos faziam ali, ainda eram do Antigo Testamento, faziam parte da antiga aliança. Então você tem um contexto judaico, você tem um contexto do Antigo Testamento, e por isso causam muitas confusões. Porque às vezes a pessoa lê um texto de Mateus, Marcos ou Lucas, e ela fala assim: está vendo, olha, o dízimo é ainda alguma coisa obrigatória, o mesmo formato que tinha na antiga aliança, no Antigo Testamento. E eu quero mostrar para você que não é desta forma. Tem um autor que diz o seguinte: poderíamos dizer que o Antigo Testamento ele se estende até Mateus 27:50. Por quê? Que é quando Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, até a morte do Senhor Jesus Cristo. Até ali é Antigo Testamento.
Dali para frente é realmente Novo Testamento. Você não pode esquecer que no tempo que Jesus está sobre a terra, é um tempo de transição, é um tempo onde a antiga aliança está se desfazendo e a nova aliança está nascendo. A nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante que você entenda. No Novo Testamento, a palavra dízimo, ela vai aparecer somente 4 vezes. Somente 4 vezes. Eu vou ler 3 vezes, as 3 vezes, e uma eu não vou ler porque ela é uma repetição desse texto de Mateus. Ele vai se repetir em Lucas, porque são evangelhos sinóticos, eles são paralelos. Então, veja bem, em Mateus 23 é a primeira vez que aparece. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Meus irmãos, eu fui educado muitos anos, ouvindo que esse é um dos textos que prova que a prática do dízimo continua no Novo Testamento. Mas é um equívoco. Por quê? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, ele não está falando de dízimo. Ele está falando da hipocrisia dos fariseus. Os fariseus, eles eram tão detalhistas que eles davam dízimo de 3 culturas da época, que eram sementes bem pequenininhas. Sabe essas coisas que você usa para tempero? Outro dia eu vi o preço do orégano, fazendo parênteses aqui. Falei, gente, como o orégano é caro. É que você compra aquele pacotinho pequenininho, mas se você transformar aquilo em preço por quilo, eu fiquei estarrecido. Eu fiz a conta para minha esposa uma vez no supermercado, mania, né, de engenheiro. Quase R$3.000 o quilo. É muito caro, é porque você usa muito pouco, você não sente. Você usa só um pouquinho de orégano. Agora imagina 3 culturas, 3 sementinhas que serviam para tempero, na época, a hortelã, o endro e o cominho, que algumas coisas até a gente conhece até hoje. O fariseu, ele era tão detalhista, ele era tão legalista, que ele dava o dízimo dessas pequenas sementes. E ele fazia questão de mostrar para todo mundo que dava o dízimo das pequenas sementes. Só que o fariseu, ele estava esquecendo de coisas muito importantes na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, o Senhor Jesus está aqui não tratando de dízimo e ofertas. E outra coisa, ele está falando para judeus, para fariseus. Ele está falando para judeus que não eram cristãos. Então, ele está dizendo assim, olha, vocês deveriam estar preocupados com essas coisas grandes da lei aqui, sem omitir aquelas. Pode continuar dando o dízimo das pequenas sementes. Vocês devem continuar dando dízimo porque vocês estão debaixo da lei. Agora, o Senhor Jesus Cristo não está falando isso para os seus discípulos. Isso tem que ficar muito claro. Ele não está falando isso como uma normatização de dízimo para a igreja. Não há nenhuma normatização de dízimo aqui para a igreja do Novo Testamento. Isso tem que ficar muito claro. Continuando. Um outro texto onde aparece a palavra dízimo é em Lucas 18, versos 11 e 12. Um fariseu, mais uma vez um fariseu orando, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, são ladrões, são corruptos, são adúlteros, nem mesmo como este publicano, coitado do publicano que estava ali perto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Na verdade, quando é mencionada esta oração desse fariseu, o Senhor Jesus Cristo está também reprovando a atitude desse fariseu, porque ele se considerava uma pessoa melhor do que as outras. Mas não há nenhum ensino a respeito de dízimo aqui.
Ele era um fariseu e que deveria, sim, dar o dízimo de tudo aquilo que ele recebia, porque ele estava debaixo do Antigo Testamento, ele estava debaixo da lei, nada mais natural. Não é porque você encontra isso em Lucas e você fala assim, olha, tem dízimo no Novo Testamento. Não, não tem dízimo no Novo Testamento. Era uma prática ainda da Antiga Aliança. Um outro texto, o terceiro texto, é de Hebreus, capítulo 7, verso 6. Veja bem, nós não conhecemos o autor de Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, eu acho que pode ser Paulo, mas nós não temos certeza quem foi o autor. Mas o autor de Hebreus, uma coisa que nós temos certeza, é que ele está escrevendo para judeus, cristãos, que estão sendo perseguidos e estão dispersos. Isso a gente tem certeza absoluta. Então, veja bem, quando o autor de Hebreus está escrevendo o seguinte, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ele está falando de quem aqui? Do Melquisedeque, aquele primeiro personagem que eu falei lá atrás, aquele personagem meio obscuro na Bíblia, que não tem muita informação dele na Escritura. Ele está falando assim, olha, aquele Melquisedeque, ele era de uma linha sacerdotal que não vinha da tribo de Levi. Inclusive, quando Abrão, ele dá o dízimo ao rei sacerdote Melquisedeque, diz o texto que Levi, a tribo de Levi, estava dando o dízimo para aquele rei sacerdote, no lombo de Abraão, ou seja, porque Levi era descendência de Abraão, ou Abrão, ele estava dando o dízimo quando Abraão estava dando o dízimo para Melquisedeque. Então, veja bem, o contexto aqui é, o autor de Hebreus está mostrando que o sacerdote Jesus Cristo, que agora está nos céus, que está exercendo o seu sacerdócio nos céus, ele é um sacerdócio superior ao sacerdócio judaico, aos sacerdotes que ainda viviam na época. Só isso. Então, veja bem, ele recebeu, o Melquisedeque, dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Só isso. Não está falando que a igreja aqui tem que dar dízimo, não está regulamentando nada sobre dízimo. Não, o assunto nem é dízimo. O assunto aqui é sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio levítico. Só isso. Ok? O quarto verso do Novo Testamento, eu não vou lhe mostrar, porque ele é uma repetição de Mateus 23, não acrescenta nada. Muito bem. Então, veja que aonde que eu estou querendo mostrar para você, onde eu quero chegar. Eu quero mostrar para você que o princípio do dízimo, ou o princípio da contribuição, que era visível no dízimo do Antigo Testamento, ele permanece na nova aliança, mas a forma não. O formato de dízimo, 10% de um rendimento, não permanece na nova aliança. E você vai ver agora, através das orientações do apóstolo Paulo. Vejamos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? De quem que ele estava falando aqui? Dos levitas da antiga aliança. Os levitas viviam das ofertas que eram trazidas ao templo. A tribo de Levi, que oficiava o sacerdócio, que oficiava toda a religiosidade judaica, eles se alimentavam do templo. Eles eram mantidos por todas as outras tribos. É isso que ele começa falando. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Então ele está novamente perguntando para que eles lembrassem da antiga aliança. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então veja bem, primeiro conceito de Paulo, ele está dizendo o seguinte, da mesma forma que na antiga aliança, os dízimos e as ofertas levadas ao templo serviam para a manutenção daqueles que eram responsáveis pela religião judaica, no Novo Testamento, a partir dos pregadores do Evangelho, o dízimo e a oferta também serve para que aqueles que pregam o Evangelho vivam
do Evangelho. Num determinado momento, numa outra passagem, há uma passagem que diz assim, que não se deve prender a boca do boi que está debulhando, ou seja, o boi está trabalhando, você não vai tapar a boca do boi para o boi não comer. Aí, o autor do escrito diz assim, acaso é de bois que Deus está se preocupando? Não, não é de bois que Deus está se preocupando. Deus está se preocupando com pessoas. O que o ensino queria dizer? Olha, aquele que está pregando o Evangelho, aquele que está vivendo de pregar o Evangelho, tem que viver da pregação do Evangelho. Então, a igreja neotestamentária tem a obrigação de sustentar os seus pastores, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que evangelistas que levam o Evangelho e missionários que também levam o Evangelho num contexto transcultural. O princípio que Paulo está mostrando aqui é o mesmo. Você já me viu pregar várias vezes em Paulo, em Atos dos Apóstolos, você vê várias vezes Paulo, ora, ele está trabalhando parcialmente, ou ele está produzindo tendas, ele está trabalhando com as próprias mãos durante o dia, para que de noite ele continue pregando o Evangelho. Só que não é sempre que Paulo está assim. Ele está assim nos momentos onde seca a fonte, onde não tem ninguém mais ofertando nada, onde ele acabou de sair de uma perseguição e entra numa cidade que ele não tem ninguém conhecido. Mas logo a seguir as ofertas vêm ou de outras cidades ou da igreja formada naquela cidade. E aí Paulo deixa de trabalhar meio período e passa a se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Você viu isso várias vezes. O princípio é o mesmo. Outro texto, em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está agradecendo os dízimos e as ofertas que eram levadas. Veja bem, eu falei dízimos e ofertas, mas ele não usa essa palavra, as contribuições, aquilo que era recolhido, que ia para Paulo nas suas necessidades. A igreja de Filipos estava sustentando Paulo quando ele saiu já de Filipos. Ele já estava em outras cidades pregando o Evangelho. E ele está agradecendo aqui, ó. E eles mandaram, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo estava suprido naquele momento. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 16, esse é um dos textos extraordinários. Ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Ele está escrevendo aqui a igreja dos Coríntios. E ele está usando como exemplo aquilo que ele já havia escrito à igreja dos Gálatas. E ele também usa várias vezes, quando escreve aos Coríntios, como exemplo a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, uma igreja pequena, mas uma igreja que contribuía muito com o apóstolo Paulo. Então ele diz assim, ó, assim como ordenei as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, que era o domingo agora, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Veja bem, meu irmão, se dízimo e oferta ainda fosse uma prática na nova aliança, costumeira do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o que Paulo teria falado aqui? Tragam os dízimos e as ofertas. Mas não. Aqui ele está falando mais ou menos como uma motivação do coração das pessoas. O crente do Novo Testamento, eu vou repetir muito isso até o final, o crente do Novo Testamento, ele tem que ter uma outra postura. Ele não tem que estar preso a 10%. Ele tem que ter um outro compromisso com o Evangelho. Veja bem, o que Paulo está falando aqui, agora, não é para ele. Ele está levando uma oferta que ele vai levar para Jerusalém, porque o povo, a igreja de Jerusalém, passava necessidade. Então, veja bem, aqui no Novo Testamento há uma novidade em relação ao Antigo.
Os dízimos e as ofertas levadas ao templo era só para a manutenção do templo e da tribo de Levi. Se você quisesse ajudar os pobres de Israel, você teria que fazer voluntariamente. Não havia, o Estado de Israel não obrigava você a pagar imposto para ajudar os pobres. Você tinha que fazer porque você queria. O Senhor orientava: tenham misericórdia dos pobres, sejam misericordiosos, deem esmolas. Mas ele não falava isso através nem do Estado e nem da igreja. Lembre-se disso. No Antigo Testamento era assim. Agora, no Novo Testamento, há um acréscimo. A igreja pode recolher ofertas dos seus membros para ajudar outros membros da igreja que estejam passando necessidade. Preste bem atenção nisso. Você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento, em nenhum lugar, uma obrigação da igreja fazer obras sociais para o mundo. Não existe isso. A obra social que a igreja tem que fazer, primeiro, é para atender os necessitados da igreja. Os crentes não podem passar necessidade. Nenhum crente pode passar necessidade. Então, parte da arrecadação que Paulo está dizendo aqui, está levantando, é para atender os crentes pobres que estavam passando necessidade em Jerusalém. Assim como ele recebia de Filipos, das igrejas da Macedônia. Veja bem, meus irmãos, isso não quer dizer que nós, crentes presbiterianos, por exemplo, vamos imaginar que amanhã 2 ou 3 crentes aqui da igreja resolvam abrir um sopão aqui. Não, vamos fazer um sopão. Vamos distribuir sopa aqui para a comunidade carente aqui do bairro do Jardim Fortaleza. Tudo bem. Os irmãos vão se cotizar, né? vão fazer a cotação aí, ó, cada um traz um pouquinho, segundo a prosperidade de cada um, e nós vamos distribuir sopão. Mas a igreja não tem obrigação de fazer isso. Isso é o amor cristão do crente individual, que pode até se ajuntar com outros crentes, pode até se ajuntar com outras igrejas e fazer isso, mas não há uma obrigação do Evangelho. Isso não é tarefa da igreja, ação social. Tarefa da igreja, ação social para os seus membros. Isso é muito claro, é muito tranquilo de mostrar no Novo Testamento. Muito bem, então eu quero só acrescentar aqui é uma novidade. As contribuições da igreja servem também para atender os necessitados dentro da igreja. Não pode haver crente necessitado dentro da igreja, meu irmão, não pode. Se houver, nós estamos falhando, nós estamos pecando como igreja. Mas continuando. Esse é esse é um dos textos mais profundos do Novo Testamento, na minha opinião. Paulo, novamente, escrevendo aos Coríntios, ele escreve: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, ó, ele está falando para os Coríntios, ó, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram pobres, pequenas e muito carentes. Mas Deus havia dado uma graça para aquelas igrejas. Por quê? Ele vai explicar. No meio de muita prova de tribulação, eles passavam muita tribulação. Eles não tinham vida mansa. Eles manifestaram abundância de alegria. Eu não estou expondo o texto, um dia eu ainda vou expor só esse texto. Não era uma alegria qualquer. Era gente que estava sendo perseguida, era gente pobre, era gente com dificuldades, mas gente que manifestava abundância de alegria. Isso é graça de Deus, meu irmão. E a profunda pobreza deles, ó, além de tribulação, eles eram muito pobres, não era pouco pobre não, eles eram muito pobres. Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isso é a graça de Deus.
quando eles não tinham nada, eles tinham muito pouco, eles passavam por grandes dificuldades, Deus os abençoou com tamanha graça, que eles eram muito generosos em doar, em contribuir. Veja, não está falando que eles estavam ali cumprindo o dízimo e as ofertas, não está falando isso, está falando que eles estavam contribuindo. Agora veja isso, porque eu dou o meu testemunho, isso aqui é uma ênfase, eu dou meu testemunho, na medida de suas posses, e mesmo acima das posses, eles se mostraram voluntários. Agora, isso aqui que me deixa maravilhado com a graça de Deus. Por quê? Pedindo-nos com muitos rogos, com muita insistência, com muita ênfase, aquelas igrejas pediram para Paulo, nós queremos contribuir, por favor, nos deixe contribuir. Por favor, Paulo, nos dê a graça de contribuir. Eles não estavam fazendo contas, bom, eu ganho R$1.000, meu dízimo vai ser R$100. Eu ganho 2.000, meu dízimo vai ser 200. Mas eu ganho 5.000, mas eu tenho desconto do imposto de renda, eu tenho desconto do INSS, eu tenho desconto do sindicato, eu tenho desconto disso, o meu líquido sobra tanto. Mas e quando que eu vou dar o dízimo do bruto? Eles não estão fazendo conta nenhuma. Eles não tinham quase que nada, eles estavam dando do pouco muito, e eles pediram para Paulo, nos dê a oportunidade, nos dê a graça de nós contribuirmos ainda com vocês. Eles pediram, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Então, aqui não era para a manutenção dos missionários e dos pregadores do Evangelho, aqui era para abençoar outros. É como se alguém aqui na igreja estivesse com muitas dificuldades, passando por muitas lutas, e de repente procurasse o Rogério, a mesa administrativa, o Samuel, o César, e corresse para os três e falasse, olha, por favor, eu não tenho nada, mas eu peço a vocês, me dê a oportunidade que eu quero ajudar aqueles irmãos da igreja que estão precisando. É isso que está acontecendo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também eles deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eu ainda vou falar disso daqui a pouquinho. Meu irmão, é aqui que está o segredo do Novo Testamento. Contribuição no Novo Testamento é o seguinte: se você ainda não se entregou ao Senhor completamente, se você ainda não tem noção que você é do Senhor, você também não vai ter noção de que você tem um compromisso com o Evangelho do Senhor. Você não vai se doar dessa forma, você não vai fazer o que aqueles pobres da igreja da Macedônia estavam fazendo. Aqui não há lei, não há 10%, 8%, 15%, não há conta aqui. Não há nenhum momento menção de dízimo na nova aliança. Agora, na verdade, o crente do Novo Testamento, ele é todo do Senhor, ele é 100% do Senhor. Mas eu vou ainda repetir isso mais lá na frente. Ainda o apóstolo Paulo diz, não vos falo na forma de mandamento. Ele não podia dar um mandamento aqui, ele era apóstolo, inspirado por Deus. Olha, eu recebi um mandamento do Senhor, vocês têm que dar o dízimo e a oferta. Não seria simples? Era só manter a prática, que era feita ainda na época deles. As sinagogas recolhiam os dízimos dízimos eram levados para o templo de Jerusalém. Não era muito mais fácil? Olha, vamos manter o dízimo e as ofertas aqui, do jeito que funcionava. Não, eu não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Porque quem era diligente? Os macedônios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Inclusive, esse foi o texto que eu coloquei no boletim como se fosse o título do texto do sermão. Meus irmãos, a gente tem que entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele era totalmente riquíssimo na sua glória, dono de todo o universo. Ele abriu mão de toda a sua riqueza para dar toda a sua vida, derramar todo o seu sangue, se entregar completamente
por mim e por você, que éramos pobres miseráveis, destinados ao inferno, e agora ganhamos a riqueza da salvação. É isso aqui que é dízimo, na nova aliança. Mas vou continuar. Ainda em 2 Coríntios ele diz: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Veja bem, segundo, ele não está falando, ele não podia falar, segundo os 10%. 10% é uma medida inteligentíssima do Antigo Testamento. Se eu ganho 1 milhão, eu dou 100 mil. Se eu ganho 1.000, eu dou 100 reais. Perfeito, é justa. Ele poderia ter falado isso, ele falou, não, é conforme as vossas forças. Você pode estar ganhando 1 milhão, e você fala assim, bom, eu ganho 1 milhão, eu vou dar 100 mil. Será que você está dando realmente tudo do Senhor, para o Senhor? Veja, e eu estou evitando o máximo de fazer conta aqui, para você não pensar que eu estou sugerindo que agora não é mais 10%, é 20%, é 30%. Não, na verdade eu estou falando para você, é 100%, é tudo. Tudo que você tem é do Senhor. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então, veja bem, qual que é a lógica de Paulo aqui para a contribuição para os irmãos necessitados da igreja? Para que não haja ninguém passando necessidade. Para que haja o máximo possível de igualdade. Ele não está dizendo que todos os homens são iguais. Não são, irmãos. Nenhum homem é igual ao outro. Nós não estamos aqui falando de comunismo. Não existe comunismo na Bíblia. Se algum dia alguém falou isso para você, falou de forma equívoca. Não existe comunismo na Bíblia. As pessoas são diferentes. Tem uns que ganham muito mais do que outros. Tem uns que são muito mais inteligentes que outros. Tem uns que são comerciantes e empresários, outros não. E não é obrigado a todo mundo ser alguma coisa. O que é importante é que haja equilíbrio na distribuição, para que não haja necessitados no nosso meio. Isso sim. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve falta. Isso aqui, é um princípio do Antigo Testamento. Esse versículo aqui, é do Antigo Testamento. Então, o princípio do dízimo no Antigo Testamento era para que não houvesse necessitados no meio do povo de Israel. O princípio no Novo Testamento das contribuições é o mesmo, para que não haja necessidades no meio do povo de Deus. Mas o formato mudou. O formato não é mais agora em formato de lei, 10%. Ainda, ora, quanto à assistência a favor dos santos, veja bem, ainda ele está falando para a assistência aos necessitados que ia para Jerusalém. É desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. A Acaia, onde ficava Corinto, a parte de baixo da Grécia. A Grécia eram duas partes, né? Macedônia e Acaia. Corinto ficava na Acaia. Por isso que ele está falando isso. Os coríntios estavam mudando a sua forma de pensar. No começo eles eram muito resistentes a Paulo. Quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta, eles já estão começando a mudar. Então ele até está tecendo alguns elogios para eles. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ele usou aqui um princípio do Antigo Testamento. Isso são versículos lá do Antigo Testamento. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, se dízimo e oferta ainda fosse uma prática da igreja neotestamentária, por que Paulo teria todo esse trabalho de falar isso?
O que ele está seguindo? Ele está seguindo os mesmos ensinos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. A verdadeira religião cristã, meu irmão, ela é no coração. Ela não é exterior. Os fariseus estavam preocupados com o exterior, com atitudes externas para que todos vissem. Mas a verdadeira religião do Senhor Jesus Cristo, ela é do coração. Por isso ele diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Eu tenho tido a bênção e o prazer de conhecer alguns irmãos que têm o dom da benevolência, o dom da liberalidade, têm recebido do Senhor realmente bênçãos e têm contribuído com outros e até com a minha vida. Isso tem sido bênção para mim. E eu tenho visto como Deus dá esses dons, e não dá para todo mundo, dá para alguns. Por isso que quando você vai estudar os dons lá, nos textos dos dons, você vai ver lá o dom da liberalidade. Tem irmãos que ganham muito e dão muito, contribuem muito. E quanto mais eles contribuem, mais eles ganham. E não é como se estivesse fazendo negócio com Deus. Meu irmão, não existe negócio com Deus. Não existe aquele negócio, olha, se você der 10 mil para Deus, igual se fala em algumas igrejas aí, Deus vai encher o seu celeiro. Não é verdade. Deus não precisa de você. Deus não precisa do seu dinheiro. Não há negócios com Deus. Não, Deus não faz barganha com ninguém. Muito bem. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Meu irmão, o crente generoso do Novo Testamento, se ele não oferta com alegria, ele não está cultuando a Deus. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui, mas se você traz assim, ai meu Deus, isso aqui vai me fazer uma falta, vou deixar de comprar isso, vou deixar de comprar aquilo, está tão duro, está tão difícil. Não faça, porque você está fazendo um trabalho mecânico. Ah, não, eu vou dar isso aqui, ó, porque está tão difícil de dar, mas Deus vai me dar em dobro. Não faça negócio com Deus. Não é assim que funciona. Deus pode dar um monte de coisa para você, inclusive sem você dar nada. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É verdade que aquele que contribui com as pessoas, aquele que é liberal, aquele que realmente vê a necessidade do outro, de certa forma, ele acumula justiça para si. Isso é uma verdade do Antigo Testamento e é uma verdade do Novo Testamento. Mas nenhum momento na Bíblia é incentivado as pessoas a fazerem isso para receberem alguma coisa em troca. Porque tem que ser uma motivação do coração. Se não for Deus que moveu o coração da pessoa, não dê. Ainda, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Meu irmão, por que tudo isso? Por que o sistema de contribuição neotestamentária, assim como do Antigo Testamento, eles existem? Para dar graças a Deus e para glorificar a Deus acima de tudo. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Veja bem, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Na prova dessa administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. A forma como aquelas igrejas estavam contribuindo mostravam que eles realmente eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E aquilo glorificava a Deus. E muitas outras igrejas estavam glorificando a Deus por ouvirem aqueles relatórios. Essa é a noção. Não há em nenhum momento aqui legalismo. Agora, 2 motivos eu lhes dei para sustento da obra do Senhor, para ajuda aos necessitados dentre o povo de Deus.
Agora, existe uma terceira, não motivo, uma terceira razão para os dízimos e as ofertas, ou para as contribuições no Novo Testamento, que é a ação missionária. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve por quê? Porque ele queria ir para a Espanha, ele queria levar o Evangelho para a Espanha. Então, ele escreve a carta aos Romanos, expondo o seu Evangelho aos Romanos, para que eles entendam o seu Evangelho, para que eles sejam parceiros do seu plano missionário. Ele tem um plano e está pedindo para os romanos, olha, eu quero que vocês me enviem. Mas o enviar aqui não é simplesmente falar, tá bom, Paulo, vai com Deus, a gente vai orar por você. Não. Eles querem que a igreja de Roma, que era uma igreja forte, seja parceira missionária deles. Então, aqui é o terceiro motivo, a ação missionária. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, Paulo já havia pregado em muitos lugares, e desejando há muito visitar-vos, ele não conhecia a igreja de Roma, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Esse seja por vós encaminhado, não é simplesmente dar um tchauzinho para ele, levar ele no porto lá para ele pegar o navio. Não, esse vos encaminhado é, olha Paulo, a gente vai estar com você, viu? A gente vai pagar a passagem, a gente vai pagar a tua longa viagem, a gente vai pagar a tua estadia, porque para chegar na Espanha naquela época era uma longura, era o fim do mundo conhecido, a gente vai estar com você. É isso que ele está pedindo, compromisso total. Na primeira viagem missionária, que nós já passamos por esse texto, diz assim, Lucas, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aquela igreja havia enviado Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Meus irmãos, esses os enviaram aqui, não significa que eles só deram um tchauzinho, bateram nas costas deles assim e falaram, vamos, tudo bem, pode ir. Não, eles estavam apoiando em todos os sentidos, mantendo mesmo aqueles irmãos. Então, veja bem, manutenção da igreja do Senhor, manutenção dos pobres dentre a igreja do Senhor e obra missionária. Essas são os três motivos das contribuições na nova aliança. Quais são os princípios? E acabou. Não tem mais nada no Novo Testamento falando de dízimo. Pode procurar. Você pode procurar, pode passar a semana toda procurando. Se você achar alguma coisa diferente do que eu falei aqui, você me procure, por favor. Que princípios que podemos tirar desses ensinos de Paulo, basicamente de Paulo? A contribuição econômica do cristão visa, 1. Manutenção da igreja e dos seus líderes e dedicação integral, pastores, evangelistas e missionários de período integral, aqueles dedicados só ao Evangelho. 2. Auxílio aos necessitados, com prioridade para os irmãos da igreja. Se sobrar, pode ajudar os vizinhos, pode ajudar a família do não crente, pode ajudar, não tem problema nenhum. É bom até que faça, mas não é necessário. 3. Sustento da obra missionária. Os 3 fatores, as 3 contribuições. Primeiro princípio, meus irmãos, contribuição liberal. Nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus, ele diz assim, olha, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando você olhava para um fariseu, que Jesus olhava para eles o tempo todo, você fala assim, cara, mas que cara bacana é esse? Ele dá o dízimo certinho. Ele dava o dízimo de tudo. Isso Jesus está falando no Sermão do Monte. Não esqueça disso. Jesus ele está falando agora para os seus discípulos, ele não está falando para fariseus. Ele está falando para os seus discípulos de imediato. Ele está falando assim, ó, se a justiça de vocês não exceder e muito a dos fariseus,
vocês não vão entrar no reino dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Fala, os fariseus, eles estão apegados à lei, eles estão seguindo os 10% direitinho. A justiça de vocês tem que ser muito maior do que isso. Na verdade, o coração de vocês tem que estar na mão do Senhor. Ainda em Marcos, quando Jesus está no templo, vendo a contribuição de muitas pessoas no templo, e você conhece esse texto, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Olha, ele estava observando, olhando. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. No original, essas eram as moedas que menos valiam. Qual a moeda que está valendo hoje a menor valor? 5 centavos? É isso? Estou certo? 5 centavos? Acho que é, né? 5 centavos. Imagine que ela pegou 2 moedinhas de 5 centavos. Foi isso que ela fez. Mas era tudo que essa viúva pobre tinha. Porque viúva pobre naquela época não tinha aposentadoria, muitas vezes não tinha os filhos para sustentar, para ajudar, não tinha nada, não tinha amparo nenhum. Então essa viúva pobre deu 2 moedinhas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse, aí ele chama os seus discípulos e diz para eles, olha, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que acho que faltou um quê aqui, do que o fizeram todos os ofertantes, não, está certo, do que o fizeram todos os ofertantes. Se você estiver fazendo conta de matemática, você vai falar assim, Jesus errou, porque ele deu 2 moedinhas da mais sem vergonha possível. Ela não deu mais do que todos os outros deram muito, eles deram grandes quantias. O que Jesus está querendo dizer aqui? Vou continuar. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui, meu irmão? A sua contribuição, o valor dela, está no que sobra nas tuas mãos e não naquilo que você realmente está dando. É o que ficou com você. É aí que valoriza aquilo que a sua contribuição. Se você tem um salário de R$1 milhão, se alguém aqui tiver esse salário, eu já estou pedindo ajuda, hein? Se você tiver um salário de R$1 milhão, e você falar assim, olha, eu estou lá frequentemente, todo mês eu dou 100 mil lá, ó Rogério, o caixa da igreja vai crescer agora, hein? 100 mil reais, estou fazendo a minha parte. Jesus, ele está falando assim, será mesmo? Pode até ser, mas será mesmo? Será que os 900 mil que ficaram com você, qual é a sua relação com esses 900 mil? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O Salmo 50, vou lá para o Antigo Testamento, para mostrar que Deus não precisa de nada nosso. Diz assim, eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. É o mesmo princípio da oração. Meu irmão, você quando ora a Deus, não é porque Deus precisa ouvir a sua oração, é porque você precisa orar a Deus. Quando você oferta a Deus, quando você dá dízimo e oferta a Deus, não é porque Deus está precisando. E vou lhe dizer mais, a obra do Senhor, os missionários, a luz, a água, o telefone, os móveis, o ventilador, uma série de coisas que mantém a igreja, a oferta para os pobres e a oferta para as missões, mesmo que você não contribua, Deus de alguma forma vai providenciar. Então, nunca pense assim, olha, minha contribuição é generosa, se não fosse eu naquela igreja, coitada daquela igreja. Se você algum dia passou pela sua cabeça isso, você pecou. O seu coração está em pecado. Não pense nunca isso. O Senhor não precisa de nenhum de nós. Nenhum. Segundo princípio, meu irmão, mordomia. O que é esse princípio da mordomia?
ligado com o anterior. Você, na verdade, não é dono de nada. Você é administrador de tudo aquilo que é de Deus e que Ele emprestou para você. Então, quando você chegar na tua casa, você vai tirar um extrato do teu banco, você vai ver tudo que você tem na tua conta, você vai pegar a sua declaração de imposto de renda e vai ver todos os seus bens e vai falar assim, olha, tudo isso aqui é do Senhor e Ele emprestou para mim. Aí você vai fazer a seguinte oração, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com tudo aquilo que é teu, que está na minha mão? Como é que o Senhor quer que eu administre isso? É isso que o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo, que o Novo Testamento está ensinando para nós. Ele não está falando para você fazer conta. Bom, eu recebi 1.000, dou 10%, 100, acabou minha responsabilidade. Não é isso. Terceiro compromisso, terceiro princípio, o compromisso. Quando, eu venho falando isso algumas vezes, né? Quando você diz que é um cristão, você tem compromisso com o seu Cristo, o seu Criador, e compromisso com o Evangelho de Cristo. Por isso eu tenho repetido várias vezes. Para você, o que é ser igreja? O que é ser cristão? É você estar comprometido com o reino de Deus aqui na terra? Agora eu quero falar para você que é membro da igreja, professo, você que fez profissão de fé. Quando você fez a profissão de fé aqui, você assumiu um compromisso, não com Deus, você assumiu um compromisso com a igreja. Que você se comprometeria com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos, e com toda a sua situação financeira, com o seu bolso, na obra do Senhor. Você fez essa promessa aqui, se você fez a profissão de fé. Então, não estou falando com quem não é membro da igreja. Quem não é membro da igreja não tem esse compromisso com a igreja, não tem. Por isso que na igreja presbiteriana, nós nunca pedimos ofertas e dízimos de nenhum dos nossos visitantes. Nunca. Os membros da igreja presbiteriana é que têm compromisso com a obra da igreja. Porque você deveria ter compromisso com o reino de Deus na igreja local aonde você faz parte. Se você come e bebe e serve na comunidade aqui, você tem que contribuir aqui. Amanhã, se você muda para outra comunidade, você vai contribuir lá. É assim que funciona. Então, o compromisso com o reino de Deus, com o Evangelho, com o próprio Senhor Jesus, e os crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil têm um compromisso com a igreja, porque fazem na profissão de fé. Meu irmão, quero deixar aqui as últimas palavras. Contribua de acordo com a sua renda, porque você não gostaria que Deus transformasse a sua renda de acordo com a sua contribuição. Se você tem uma renda e você não contribui com nada, você não gostaria que Deus transformasse a sua renda conforme a sua contribuição, que é nada. Não estou querendo dizer com isso que Deus vai fazer algum jogo com você. Não faz. Você nunca vai ouvir um pastor presbiteriano, só se ele estiver maluco, ele vier aqui e falar assim, aquelas ofertas como é que eles falam? Aqueles compromissos malucos, né? Não, oferte 1.000 aqui, quem vai dar 10.000 aqui? Ah, você vai ficar, beleza, vai tudo bem na sua vida. Não, nós nunca vamos falar isso para você, porque isso não é verdade. Não é verdade. Você sabe como que você vai ficar próspero? Se você trabalhar muito, estudar muito, se esforçar muito, se você for inteligente, se você aproveitar as oportunidades. É assim que você vai prosperar. E Deus vai lhe abençoar. E mesmo que você não prospere assim, exteriormente, em riqueza, Deus ainda vai fazer para você prosperar. Porque sabe o que é prosperidade na Bíblia, meu irmão? Sabe o que é prosperidade na Bíblia? É você não sentir necessidade de nada, mesmo que você tenha muito pouco. Você pode ser uma pessoa rica e não ser uma pessoa próspera. Meu irmão, a filosofia do mundo é completamente contrária ao Evangelho, completamente contrária. Às vezes você vê na televisão, você passa na frente de uma mansão,
aquela mansão, aquela coisa gigantesca, coisa linda, né? E o cara descendo de helicóptero, você fala, esse aí que é feliz, hein? Esse que é próspero. Vai conhecer. Vai conhecer os moradores das mansões. Depois você vai me falar se realmente todos são prósperos. Próspero, meu irmão, é mesmo quando você mora numa casinha na beira do rio e você não sente necessidade de mais nada, você está satisfeito com tudo que você tem. Isso é prosperidade no Novo Testamento. Você só tem uma razão para não contribuir com a sua igreja. Se você amar o dinheiro mais do que você ama o teu Senhor. Você só tem essa razão. Você não tem mais nenhuma outra razão. Não existe outra razão na Bíblia. Você só tem uma única razão para poder contribuir com o reino de Deus. E não é a obrigatoriedade de dízimos e ofertas. Meu irmão, você pode estar pensando assim, mas Pedro, eu já ouvi tanta gente boa pregando sobre dízimos e ofertas para a igreja de hoje. Eu concordo com você, eu também conheci muita gente boa. Respeito os irmãos, mas creio firmemente que eles estão errados. Porque o que o Senhor Jesus Cristo quer dos crentes do Novo Testamento é o seu coração, e não 10% da tua renda. Você só tem uma única razão para contribuir, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo, ele é muito rico. Antes de vir à Terra, ele era multibilhardário. Tudo era dele. E ele se fez pobre por amor a você, para que você que era pobre se tornasse rico. Isso é Evangelho. Isso é o Evangelho. Só existe uma única razão para você contribuir, se você estiver encharcado do Evangelho. Se você continuar fazendo conta, você ainda não entendeu o Evangelho. O cristão ganhou a salvação pela perda, ele atinge o poder mediante fraqueza e serviço, e ele vem a ser rico quando ele distribui tudo. O Evangelho, meu irmão, ele é contracultural. Ele é contra toda a lógica humana. Toda a lógica humana. Por isso, não há como fazer contas. A partir de tudo isso que eu expus, eu com certeza não respondi muitas das perguntas que estão em algumas cabeças de vocês. Eu gostaria de fazer a seguinte proposição para você, meu irmão, e vai ser bênção na sua vida, tenho certeza disso. Deixe de pensar em dízimo como isso aqui, ó, uma partezinha em 10 quadradinhos, conta. E o dízimo passa a se tornar isso aqui para você, ó. Contribuição. Gradual e total da sua vida nas mãos do Senhor. Esse é o ensino que eu entendo da nova criação, da vida do Espírito, da vida do crente maduro, que age por amor, e não pela lei. E não pela lei. Deus nos abençoe, meus irmãos. Se você ainda tiver perguntas, eu sei que você tem perguntas, porque eu não consegui responder todas as outras perguntas, você pode me procurar, mandar e-mail, WhatsApp, pode me perturbar, não tem problema não. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Vamos orar. Pai, acima de tudo, nós não queremos ter compreendido o que nós ouvimos e falamos aqui como uma conta matemática e nem olharmos para a nossa carteira, ou olharmos para o nosso salário, ou olharmos para a nossa conta bancária, ou olharmos para os nossos bens. Não é disso que se trata. Ó Deus, eu compreendo pela Tua palavra claramente que o Senhor hoje tem o nosso coração completamente nas Tuas mãos. E que nós não temos nada, na verdade, nós não temos absolutamente nada.
a saúde, a força do trabalho, a capacidade, os dons que cada um de nós temos, tudo vem das tuas mãos. Nós podemos trabalhar 20 horas por semana, 40 horas por semana, 60 horas por semana, 80 horas por semana, e mesmo assim, tudo que nós temos vem das tuas mãos. Tudo é teu, Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Ajuda-nos a sermos mordomos fiéis, administradores fiéis, conscientes, amorosos, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós temos compreendido na Tua palavra, que só por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, só por meio de conhecer o Senhor, é que nós vamos administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, da forma que glorifica o Teu nome, da forma que abençoa o Teu povo, da forma que faça o Teu Evangelho se expandir, da forma que faça a Tua igreja se proclamar o Evangelho glorioso, riquíssimo do Senhor Jesus Cristo. Não permita, ó Deus, que nenhuma raiz maligna ocupe o nosso coração. Esse é um assunto delicado e que Satanás tem cegado a vida de milhares e milhões de pessoas no mundo todo. Converte o nosso coração, ó Deus, para que tudo em nós seja também convertido ao Senhor. Ó Pai, tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja operante conforme o Teu Evangelho, conforme o reino do Senhor Jesus Cristo, conforme a nova criação, conforme os valores do Evangelho. Ó Deus, que nós tenhamos um coração completamente nas Tuas mãos, humildes, reconhecendo que tudo é do Senhor, tudo é Teu, ó Deus, e nós dependemos do Senhor para todas as coisas, e nós Te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo deu tudo, de forma completa, tudo aquilo que Ele era e de tudo aquilo que Ele tinha, para nos enriquecer. Muito obrigado, ó Deus, abençoa a Tua igreja, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.